Tem alguém com o som ligado aí, gente. Bom dia a todos. Estamos no ar aqui. Você está no Café com o Presidente. Meu nome é Antônio Melo Martini e essa é uma live da OAB Mogi Guaçu. Essa live nasceu porque toda sexta-feira nós recebíamos advogados e os populares na Casa do Advogado de Mogi Guaçu, onde a gente tomava um café e tratávamos lá do assunto de classe e também atendíamos a população. Com a pandemia, nós não pudemos mais fazer isso. Então, criamos essa live para manter esses contatos com o advogado e com a população. Foi assim que o doutor Jorge Ossi Pacobello teve a ideia de convidar os pré-candidatos a prefeito de Mogi Guaçu para expor seus programas de governo. Já conversamos com o Edson Domingues, com o Daniel Rossi, com o presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti, e hoje entrevistaremos o ex-vereador e agora candidato, Alexandre de Araújo, o Alex Tailândia. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Tony. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, né? Através do Facebook. Bom dia a todos que compõem a mesa, na qual depois vou cumprimentá-los individualmente. Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso de ter você aqui. Para conversar com o Alex Tailândia, nós estamos aqui hoje a doutora Janaína Rodrigues de Lourdes Martini, advogada, militante, já foi vereadora em Mogi Guaçu, candidata a prefeita, e hoje ela está como membro da comissão de relacionamento da OAB Mogi Guaçu e da OAB São Paulo com o TRT15, ela nos representa lá no TRT15. Bom dia, Janaína, tudo bem? Bom dia, Tony, bom dia, colegas, bom dia, Alex Tailândia, bom dia a todos os ouvintes que estão prestigiando o Café com o Presidente. Queria parabenizar a subseção local da OAB, a diretoria, você, Tony, todos aqui que estão participando, por essa importante iniciativa. O nosso país está passando por uma situação muito difícil, nós estamos vivendo vários desafios à nossa democracia, ao Estado Democrático de Direito, e o mais importante neste momento é que todos os cidadãos participem efetivamente da vida política do país, do Estado e principalmente do seu município. Então, esse tipo de iniciativa é muito, muito importante e eu tenho certeza que é um evento, será este evento e todos os cafés com o presidente vão ser muito positivos para que o eleitor escolha o seu candidato na próxima eleição. Obrigado, Janaína. Está aí o doutor Pedro Ramos, também, Ferreira. Ele é advogado e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Mogi Guaçu. Tudo bem, Pedro? Bom dia, Tony, presidente Tony. Bom dia, Alex Tailândia, pré-candidato. Bom dia a todos que nos acompanham, os colegas advogados. Muito bom dia a todos. Também presente o doutor José Martini Neto, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Público. Já foi ex-procurador do município de Mogi Guaçu, concursado, né? Bom dia, José Martini, tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer tê-los conosco e conversar com os senhores. Nosso querido doutor Carlos Jorge Ossi Pacobello, advogado, presidente da Comissão de Relacionamento da OAB com a Câmara Municipal de Mogi Guaçu e o idealizador daqui da nossa oitiva do pessoal aqui dos candidatos, do pré-candidato, né? Bom dia, Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia, Alex Tailândia. Bom dia a todos os advogados e advogadas. É muito bom, mais uma vez, estarmos aqui para discutir os rumos da nossa cidade. Como bem disse a doutora Janaína, o momento que o país enfrenta reflete diretamente na nossa cidade. Nós sabemos que o povo não vive no país, o povo não vive no estado, o povo vive nas cidades, não é verdade? Então, tudo isso acaba refletindo na nossa cidade. E aqueles que pleiteiam o cargo maior na nossa cidade precisam ser ouvidos, principalmente por nós, advogados, para que nós possamos ter um norte para saber quem deve se assentar naquela cadeira a partir do dia 1º de janeiro e se vai governar bem a cidade. Obrigado, Alex, por participar e obrigado a todos também por estarem aqui.
Bom dia, minha querida Luciane Bonelli Páscoa, nossa vice-presidente da OAB, também presidente da Comissão de Ética e Disciplina da Subseção, já há 2 mandatos, né, Lu? E uma pessoa muito querida aqui na OAB, que é o nosso braço direito aí. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Alex. Obrigada pela presença, né? E vamos aí fazer pergunta para o nosso pré-candidato, para a gente então conhecer quais serão, né? Qual será o seu plano aí de governo numa possível eleição. Obrigada. Bom dia a todos os meus amigos que estão aí. Bom dia, Mariana. Mariana é presidente, secretária-geral da OAB, presidente da Comissão de Cidadania. Bem-vinda, Mariana. Bom dia, Tony. Bom dia, meu presidente, né? Bom dia a todos os colegas aqui. Bom dia, Alex Tailândia. Bom dia a todos os nossos colegas advogados que estão nos acompanhando. Como sempre, Tony, é um prazer estar aqui toda sexta-feira. E vamos, como a Lu disse, para mais uma nosso pré-candidato a prefeito. E por último, mas não tão menos importante, a doutora Odete Barata, que ilumina a nossa administração e a nossa diretoria. Bom dia, doutora Odete. Tudo bem? A diretora adjunta da subseção. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, pré-candidato, Alex. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conhecer que nós estamos fazendo esse conhecimento semana a semana e vamos continuar. Muito obrigada. Alex, vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, então. No seu discurso de posse lá em 2000, quando você elegeu vereador, em 2013, 2016, você afirmou textualmente lá que ainda seria prefeito de Mogi Guaçu. Mas depois disso se afastou um pouquinho da política, né? Depois desse mandato se afastou um pouco da política e ficou aí agora, retornou como candidato a prefeito. Então, eu gostaria de saber o que aconteceu, né? Quais são e quem é o Alex Tailândia? Por que você quer ser prefeito de Mogi Guaçu? Tony, bom dia novamente. É um prazer falar com você e com todos os advogados da OAB, né, que hoje estão representados pelos senhores, pelas senhoras. Na verdade, em 2013, né, dia 1º de janeiro de 2013, eu fiz um pronunciamento no dia da posse que eu disse que eu teria o sonho de um dia me tornar prefeito da cidade de Mogi Guaçu, até porque a minha conduta de vida profissional sempre foi estar à frente de fazer um trabalho, pela experiência que eu tenho na questão administrativa como gestor. Então, eu vi que realmente eu poderia começar como vereador, para entender como funciona todo esse sistema da máquina pública, né? Para depois almejar algo. Então, eu acho que naquele momento, alguns entenderam, outros não, mas eu sempre fui assim muito transparente e verdadeiro com aquilo que eu sempre fiz e senti. E você demonstrar o sonho, a vontade de ser alguém ou algo, isso eu acho que é algo de valor que as pessoas têm dentro de si, né? E com relação à questão de afastar, na verdade, não é que eu afastei. Foi muito claro o que aconteceu e foi uma conduta que eu adotei e eu quero explicar para vocês. Eu disputei uma eleição para majoritária em 2016 para prefeito. Eu não ganhei. Se eu continuo atuando, ou pelo menos 50% do que eu atuava como vereador, cobrando o prefeito, ou fazendo qualquer tipo de coisa que eu fazia quando eu era vereador, eu entendi que não ia soar bem para a população. Por quê? Porque iam entender ou interpretar que eu perdi uma eleição, não aceitei perder essa eleição e continuava perseguindo o prefeito, sendo que essa nunca foi a minha intenção. Na verdade, eu atuei como um fiscalizador, que esse é o verdadeiro e principal papel do vereador, e não onde a gente encontrou ali os indícios de desvio de recurso público e outras coisas, a gente vai fazendo as denúncias, né? Quem que é o Alex Tailândia? O Alex Tailândia
na verdade, chegou em Mogi Guaçu em 1982, com 6 aninhos de idade, em fevereiro. Em Mogi Guaçu eu cresci e foi a formação, né, que eu tive. Eu estudei na escola Benedita Nair Xavier Vedovello, lá no Jardim Santa Terezinha, da 1ª à 8ª série. Depois eu estudei na escola do Luiz Martini, encerrei o meu colegial na época, agora ensino médio, na escola do Anália de Almeida Bueno. Os meus pais chegaram em Mogi Guaçu, na verdade, nós iríamos mudar para Pinhal ou Itapira, porque a família da minha mãe é do sul de Minas e a maioria estava morando em Espírito Santo do Pinhal. E meus avós, já de idade, minha mãe muito cuidadosa, aquela filha, né, que mãe muito cuidadosa, que está próxima aos pais. E em Mogi Guaçu, meu pai, então, encontrou uma cidade com uma oportunidade de poder não só educar, não só cuidar da família, mas também explorar o comércio dele, porque ele trabalhava com sucata, né? Comprava sucata de pneu. Então, foi assim que nós chegamos em Mogi Guaçu, em 82. Aqui chegou eu com meu irmão, meu pai e minha mãe, né? A dona Lala, que era muito conhecida ali na região de Santa Terezinha, e o meu pai, o Zé do Pneu. Ambos já faleceram. A minha irmã nasceu aqui em Mogi Guaçu no ano seguinte, que nós chegamos em 1983. E depois, no decorrer da minha vida, eu acabei casando. Sou muito bem casado com a minha esposa, que se chama Virley, né? Esse ano vai completar 20 anos, uma guaçuana. E aqui constituí a minha família. Hoje tenho 2 filhas, né? A Laila, de 18 anos, a Laisa, que tem 13 anos, que são guaçuanas. Então, a cidade de Mogi Guaçu, eu posso dizer que eu sou de Mogi Guaçu. Embora eu não nasci aqui, estou aqui desde 1982, né? Fazendo aí o meu papel de cidadão e agora na política. O Alex Tailândia também, Tony, é uma pessoa muito enérgica, de pulso firme, e às vezes por essa forma da gente conduzir a nossa vida, às vezes as pessoas interpretam de uma forma polêmica, mas não, eu acho que toda pessoa que é transparente, ela deveria ser olhada de uma forma diferente, mas não como polêmico, mas como uma pessoa que realmente fala algo e faz, né? Nessa jornada da minha vida, estou com 44 anos, fui jogador de futebol. Primeiro eu comecei como catador de lavagem, né? O seu Toninho, o senhor que morava ali no Santa Terezinha, depois eu catei sucata de ferro, fui trabalhar na lavoura, no tomate, no algodão, pimentão, cortei vassoura. Eu só não cortei cana porque na época não deixaram, porque eu era muito jovem ainda. E com 15 anos eu fui tentar minha carreira de futebol, de atleta profissional de futebol, que era o meu sonho, consegui realizar, joguei profissionalmente, e aí tive um problema com o empresário, que na época não tinha Lei Pelé, e acabou encerrando a minha carreira. Continuei os meus estudos, meus pais sempre foram muito firmes nessa questão dos estudos. Me formei, né? Sou administrador, sou químico, sou pedagogo. E hoje estou aí há 20 anos, nos meus 44 anos de vida, estou há 20 anos atuando como gestor administrativo. Antigamente, já atuei em algumas empresas gerenciando essa parte, grandes e médias empresas, e agora estou há 10 anos cuidando da minha empresa. Então, resumidamente, essa é um pouco da minha história, Tony. Obrigado. Janaína, sua vez, vamos para a pergunta para o Alex. Alex, nós temos um problema hoje que assola todas as cidades do nosso país e, lógico, que Mogi Guaçu não seria diferente, que é a mobilidade urbana. Acho que é um grande desafio para todos os administradores, não é? E aqui em Mogi Guaçu, nós temos uma passagem de ônibus altíssima, R$ 4,80. Se você comprar antecipado, você pode pagar R$ 4,50, se você comprar 10 passagens, não é? Mas é R$ 4,80. A passagem em São Paulo de ônibus, nós todos sabemos o tamanho da cidade de São Paulo, nós todos sabemos que as linhas na cidade de São Paulo andam muitos e muitos e muitos e muitos e muitos mais quilômetros do que as nossas, em condições muito mais precárias, e lá a passagem é R$ 4,40. Eu gostaria de saber
qual é o seu plano de governo para o transporte público e qual é sua proposta em relação ao preço da passagem de ônibus aqui na cidade de Mogi Guaçu? Antes de você responder, eu queria só emendar uma pergunta aqui, a gente nem tocou no assunto muito ali, e eu queria, nessa questão aí também, o que você acha? Porque nós não renovamos aqui a concessão de ônibus, se não me engano, há mais de 30 anos. Desde que eu me conheço como gente, era a Aviação Santa Cruz. E também não lembro de ter edital para isso, né? Conta um pouquinho do que você sabe sobre isso. Bom dia, doutora Janaína, é um prazer falar contigo. A gente já teve algumas oportunidades de bater um bom papo, né? E hoje estamos aqui nos encontrando nessa entrevista ou sabatina da OAB. É um prazer falar contigo e responder a sua pergunta. Quando fui vereador, esse foi um dos temas que eu debati muito em relação à administração pública, com relação ao aumento da passagem da tarifa de ônibus. E, na ocasião, eu fiz algumas pesquisas e eu detectei o que a doutora acabou de dizer, que não só em São Paulo, mas nas grandes capitais, quando o valor da passagem não era igual, era menor do que o valor da passagem de Mogi Guaçu. Uma das coisas que a gente vê o que acontece é que, o que eu entendo é que não quer abrir as portas para que realmente faça uma licitação onde abra a oportunidade para outras empresas estarem chegando em Mogi Guaçu e a população possa receber aquilo que é de direito, ou seja, a melhor oferta com a melhor qualidade de serviço do transporte público. Então, uma das coisas que nós pretendemos fazer no nosso governo é abrir essas oportunidades, como também dar oportunidade, como acontece em diversas cidades, com relação aos... Antigamente era pirueiros, né? Hoje não, tem o pessoal da van, tem os mototáxis. Acho que nós precisamos abrir essas oportunidades, até porque se nós olharmos ali aonde era o estacionamento da antiga Aviação Mogi Guaçu, hoje se tornou um feirão de carro. E somente aquela garagem da Aviação Santa Cruz é uma garagem que comporta poucos ônibus. O que isso prova para nós? Que a cidade cresceu e que as pessoas hoje têm também mais condições de comprar um carro, uma moto. Então, diminuiu a quantidade de pessoas também que usam o transporte público. Mas elas não podem ser afetadas com esse valor. Com relação a essa questão do transporte, uma coisa também que acontece muito é que o valor da passagem, embora está R$ 4,80, existe um documento que é protocolado mensalmente pela Aviação Santa Cruz, na Secretaria da SOV, onde eles colocam um valor que, na verdade, era para ter sido. Quando faz aquela proposta, eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor que era R$ 4,95. Esses 15 centavos de cada passageiro que passou na roleta é protocolado um documento na Secretaria da SOV. E aí cabe a Santa Cruz entrar na justiça para receber esse valor ou não. Na verdade, isso nunca aconteceu, mas é um documento em que eles hoje protocolam junto à SOV e que amanhã depois eles podem entrar com alguma ação para querer cobrar a prefeitura. Desculpa, eu não entendi muito bem isso, Alex. Quer dizer que a aviação ela tem como cobrar mais do que o que se paga na roleta? Não entendi essa... Na verdade é o seguinte, né? Quando a aviação ela apresenta a proposta principal, como foi apresentado no ano passado, eu não me recordo se foi R$ 4,95 que começou, aí houve uma negociação e fechou em R$ 4,80. Então, quando eu estava vereador, na legislatura de 2013 a 2016, a aviação ela protocolava a diferença desse, vamos supor, desconto, tá? Pelo número de passageiros que passavam na roleta, protocolava que seria como se fosse um déficit
que a prefeitura estava assumindo junto à Aviação Santa Cruz. Você não sabia disso? Você tem um contrato? Não, não tem um contrato. Ela faz vamos assim, de livre e espontânea vontade, ela faz esse protocolo. Ela protocola esse documento, pelo menos quando eu estava vereador, de 2013 a 2016 acontecia isso. Agora, nessa nova legislatura, eu não tenho acesso às informações, então eu não sei. Mas de 2013 a 2016 acontecia isso que eu acabei de dizer a você. O doutor Pedro Manasso, faz uma pergunta aí. Pré-candidato, Alex, gostaria de saber do senhor o seguinte: qual é a sua visão desse modelo de política tradicional praticada, na qual os políticos, de maneira geral, eles fazem 1001 acordos para chegar ao poder e, após chegando lá, pouco se faz pela população? Qual a sua visão em relação a isso? O senhor também fará dessa forma para conseguir chegar ao poder? Bom dia, doutor Pedro. Muito prazer falar com o doutor, pessoa que eu tenho um grande carinho, né, um grande amigo. Acompanhou os nossos trabalhos, né, na legislatura de 2013 a 2016, representando a OAB na Câmara Municipal, na qual tive a oportunidade de conhecer não só o profissional, mas também a pessoa que o senhor é. Doutor, essa é uma das coisas que mais afeta, né, a população. Por que afeta a população? Porque esses conchavos ou então acordos políticos que o senhor acabou de citar nessa sua pergunta é o que não faz com que uma cidade possa crescer. A cidade de Mogi Guaçu, como muitas outras cidades, infelizmente, os políticos eles trabalham em cima de acordos. Que tipo de acordos? Pega um ex-prefeito, pega um ex-secretário, um ex-vereador e vai montando aquele grupão, porque eles fazem conta, é matemática. E quando eles fazem esses acordos, eles fatiam secretarias. E aí o prefeito, que poderia ter o domínio e governar para o povo, não consegue governar, porque ele não tem autonomia dentro das secretarias ou das autarquias. Além disso, e os cargos comissionados, né? Que infelizmente, na grande maioria, são cargos políticos, não são cargos técnicos, para exercer uma função em que possam atender, de fato, às necessidades da população. Eu sempre lutei contra isso. Por isso, em todas as minhas eleições, eu não aceitei e não aceito ninguém dessa política do passado nem do presente. Ou nós mudamos de verdade, ou continua do mesmo jeito. Eu acredito que o político tem que ser um servidor da população e não um servidor de si próprio. E o que a gente vê hoje é que esses acordos fazem com que eles se servem a si mesmo. Você já imaginou um dia Walter Caveanha e Hélio Miachão Bueno, para quem conhece a história da política de Mogi Guaçu, sentados, um apoiando o outro? Eu digo que o meu pai, que sempre, né, teve aí um apoio a um desses candidatos, quando ele não estava mais vivo, mas quando aconteceu essa união, eu acredito que a ossada dele se moveu no cemitério de Mogi Guaçu, como de muitos, eu acredito. Porque é inadmissível. E hoje a gente vê um outro pré-candidato que vai receber o apoio deles, né? Tem um outro ex-prefeito também que vem para apoiar. Então você começa a enxergar em uma mesa com 4 pessoas que sempre tiveram uma vida pública de guerra. Porque é o seguinte, você ser adversário político é uma coisa, você ser inimigo é outra. E o que sempre mostraram sempre demonstraram ser inimigo um dos outros, né? Agora, a minha política é totalmente diferente. A gente vem limpo, eu costumo dizer que esse é o jargão que a gente usa, né? Nós viemos limpo com um grupo novo, um grupo que vai trabalhar para a cidade sem acordo político, ou ganhamos para governar, ou perdemos, mas acordo político, isso não vai fazer jamais parte da minha conduta política, porque quem perde é só a população. Então não vai ter coligação com ninguém, seu partido. Qual que é o seu partido? Estou no Republicanos, o nosso partido ele vai coligar com outro partido, sim. Agora, quando eu falo de ter outras pessoas, eu não falo de partido, né? Eu falo de pessoas. Eu acho que partido
é indiferente, porque quem faz o partido são as pessoas. É as pessoas que tomam atitudes, são as pessoas que fazem ou não fazem. Então, pessoas ligadas a essa política do passado e política do presente não fazem parte do nosso grupo, não farão parte do nosso governo. Luciano, sua pergunta. Bom dia. Bom, vamos lá. Eu queria saber de você como que você, né? Acho que não precisa chamar de senhor. Você avalia a atual gestão e o que você faria para mudar? Porque, assim, eu acredito que existem muitas pessoas insatisfeitas com essa atual gestão. Você tem algum plano para fazer alguma coisa mudar do que está hoje? Bom dia, doutora Luciane. Prazer em falar contigo também, né? Não a conhecia, estou conhecendo hoje aqui pelo Café com o Presidente da OAB. Uma satisfação falar contigo. Doutora, com certeza, né? A população de Mogi Guaçu, ela está muito satisfeita, a grande maioria. Uma das coisas que eu vejo, e acabei de comentar anteriormente, é que o prefeito ele loteou as secretarias, autarquias e também cargos comissionados. Então, essa é uma das coisas que nós não vamos fazer. Ou seja, as pessoas que estiverem conosco vão ter que exercer de forma técnica a função em que ela for contratada, colocada ali para fazer o serviço público. Por outro lado, também, eu vejo que a cidade ela está crescendo de forma desorganizada. Não existe um planejamento, de fato, que atenda às prioridades, ou seja, as necessidades da população. Vamos dar aí um exemplo, corredor de ônibus. Eu acabei de citar que a Aviação Santa Cruz hoje, ela é um local bem menor do que há muitos anos atrás, quando era a Aviação Mogi Guaçu e a Aviação Santa Cruz comprou a Aviação Mogi Guaçu, ou seja, ficou 40% somente do espaço e dos ônibus para atender a população. Para que fazer um corredor de ônibus e gastar o que gastou ali na Avenida Abílio Caveanha, que vai ligar o IP Amarelo? Poderia fazer o quê ali? Fazer um parque linear, que foi uma das promessas do prefeito, né? Desde 2013, isso está gravado, dando entrevista, falando que ia fazer um parque linear naquela região. Pelo contrário, ele cortou as árvores ali do Jardim Novo e foi fazendo uma devastação, gastando dinheiro público e, infelizmente, aquele corredor, sinceramente, não vai ser quase usado. E outro detalhe interessante daquele corredor é que o bolsão de entrada dos ônibus está do lado esquerdo, né? Sendo que a entrada dos ônibus de Mogi Guaçu é do lado direito. Quer dizer, então, que os ônibus vão andar na contramão lá dentro e quando vai sair para as ruas vão andar na mão certa ou vai acontecer ou vai ser vice-versa? Então, a gente vê que não é só nisso. Em outras situações, um outro exemplo claro é sobre a iluminação da Ponte de Ferro. Gastar R$267 mil foi o que começou, né? Foi anunciado, fizeram a licitação, caiu de 267 para 187 mil reais, e eu protocolei no gabinete do prefeito um documento com um orçamento provando que se ele colocar ali 20 lâmpadas, 20 refletores de LED de 300 watts, que é muita iluminação, ele vai gastar em torno de R$ 15.378. Então, eu acredito que o prefeito, né, poderia usar o dinheiro público de uma forma diferente, atender às necessidades. Outra situação, fez o recapeamento da Avenida dos Trabalhadores sem necessidade, aonde a Avenida dos Trabalhadores precisava de recapeamento. Vai lá no Jardim Itamaraty, vai lá no bairro da Vila São Carlos, Jardim Santo Antônio, Vila Paraíso, Santa Marta, diversos bairros da nossa cidade, o asfalto está esfarelando. E nós vamos lá, que eu digo o prefeito, vai fazer um recapeamento numa avenida que não havia necessidade. Então, eu vejo assim que tem obras na cidade que há necessidade, como a ponte ali na região central, é super importante para trazer uma mobilidade diferente para a cidade de Mogi Guaçu. Então, a gente não pode ser também crítico e falar que tudo é ruim. Não é isso.
mas eu vejo que em alguns momentos, em bons momentos, na maioria das vezes, não existe aí um bom senso, não existe uma questão de prioridade. Em um outro lugar que eu quero citar também é ali no Jardim Santa Terezinha 1, Jardim Santa Cecília e Canaã 2. Todas as vezes que chega em época de chuva, o que acontece? Enchente. A população perde os móveis, perde tudo. E uma obra que precisa aí gastar apenas 700 a 800 mil reais. Aí não, vai gastar 6, 7 milhões num corredor de ônibus, vai deixar a população ali daquela região embaixo de uma enchente, perdendo móveis e correndo o risco de pegar uma doença e até morrer. Então, esse tipo de situações é inadmissível para um governo que queira governar para a cidade com um governo experiente na qual ele se diz ser, que está governando a cidade de Mogi Guaçu pela 5ª vez. Então, doutora Luciane, não vai ser dessa forma que a gente vai governar. Vai ser um governo voltado para o povo, vai ser um governo de diálogo com o povo, para que nós possamos entender quais as necessidades da população. Eu tenho como falado com a população o seguinte: eu conheço os problemas do meu bairro, da minha rua, que é no Jardim Selma. E mesmo assim, eu tenho que conversar com as pessoas que moram no bairro. Eu não conheço os problemas de outros bairros. E como que você vai conhecer isso? É conversando com as pessoas que moram lá, que vivem o dia a dia, que vai passar para a administração o que precisa ser feito. Eu até costumo dizer que parece que o prefeito tem uma bola de cristal, né? Ele começa a inventar ou ver coisa onde não tem e não vai ter o contato com a população que precisava ter para entender qual realmente é a necessidade do povo. Então, no nosso governo, né, hoje aqui como pré-candidato, se estivermos lá, nós vamos trabalhar de forma diferente, nós vamos fazer um governo participativo com a população, porque acho que é a melhor forma do prefeito, né, poder governar bem a cidade. Ele vai errar menos, né, quando ele ouve o povo. Acho que esse é o caminho. Na esteira do que você falou aí, desculpa, vai falar alguma coisa? Não, só ia agradecer. Na esteira do que você falou aí, eu queria comentar o seguinte: você falou que vai iluminar de novo a ponte, né? Mas todo ano não gasta dinheiro no Natal Luz lá? Cada ano põe mais lâmpada lá? Todo ano, todo final de ano, vai pondo lâmpadas naquele Natal Luz que ele faz e ilumina a ponte também, né? Vai ter mais iluminação, vai gastar mais iluminação. E outra coisa também que você falou do parque linear, né? Que vai destruiu lá o parque para fazer o futuro parque linear que seria, e agora está querendo fazer isso no Parque Cidade Nova também, né? Aquela praça que é o único lugar que eles têm de lazer, a área de lazer do Parque Cidade Nova, também parece que vai ser toda soltada e as árvores vão ser retiradas para igualar o nível da praça. Queria que você comentasse isso. Doutor Tony, inclusive um dos nossos projetos, do nosso plano de governo é o Cidade Verde, onde nós vamos fazer um trabalho, né, junto com a comunidade guaçuana de reflorestamento da nossa cidade, porque ultimamente a gente vê muito corte de árvores e a gente não vê que é plantada árvores na mesma proporção. Então, existe uma devastação muito grande. Eu conheci a feira de Brasília, uma feira em Goiás, e nessa ocasião eu tive o privilégio de poder conhecer, porque é em praça pública, né? Muito idêntica ao Parque Cidade Nova, porém foi preservado, doutor, todas as árvores. Inclusive eu conversando com as pessoas, né, com o pessoal das barracas, com as pessoas que frequentavam a feira, eu comentei que em Mogi Guaçu, né, que eu só era de Mogi Guaçu, e que eu nunca tinha visto uma feira como essa. E tanto o feirante quanto a população elogiaram. Por quê? Porque a árvore, além de poder dar essa cobertura, ter essa área verde bonita, gostosa, ela traz a sombra, ela traz a tranquilidade, sabe? Ela consegue trazer uma condição daquele local mais adequada, mais de conforto, não só para o feirante, mas para a população. Então, eu gostei muito do que eu vi lá. Agora, o que eu estou vendo aí, o que quer ser feito, vai ter corte de árvores, né? Então, eu acho que isso não pode acontecer.
Essa é a minha opinião com relação a esse projeto que está sendo elaborado. Sou a favor de que coloque os feirantes em um local adequado, que converse com eles, mas o que não pode é tirar um problema do lugar, porque também as pessoas que moram ali há muitos anos, né, e são prejudicadas. Aí as pessoas falam, mas eles sabiam que há 30 anos tinha feira, mas aí nós temos vários problemas. Imagina se ali dentro de uma casa tem uma pessoa que passe mal, tem um infarto, alguma coisa desse tipo, e precisa chegar ao socorro. Ou precisa sair dali para socorrer essa pessoa. Como que vai fazer? Então, eu acho que tem que ter um bom senso. Tem que haver uma conversa muito franca, transparente com os feirantes e com a comunidade que mora naquele local e encontrar um local adequado e que não haja nenhum desmatamento, porque eu trato como desmatamento o que está acontecendo na nossa cidade, viu, doutor? Infelizmente. Mariana, Mariana, antes de perguntar, verifique aí para nós quem está na live, cumprimenta aí o pessoal da live, e o Jorge, também vê aí o pessoal do Facebook. Aqui, Tony, na sala de participantes, a gente tem a doutora Silvânia, que é a nossa diretora adjunta aqui da UAB, tem o doutor Rodolfo, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da nossa subseção também, tem o doutor Márcio Ribeiro, tem o doutor José Eugênio, o doutor Bruno, ali, aí que eu já não sei quem é, Barbosa, tá só Barbosa, tá só Márcio e só Aline. Um bom dia para o Barbosa é o presidente da Comissão de Direito Sindical. Né? E tem aqui um nome de telefone só, a marca do aparelho, que eu não sei, Motorola. Então... O Bruno é o secretário, o chefe de gabinete, né? Deve ser o chefe de gabinete do município. Mas vamos lá, faça a sua pergunta. Né? Bom dia, Alex Tailândia. Você disse agora que queria fazer um governo voltado para o povo, né? Então, com essa frase de governo voltado para o povo, eu gostaria de saber, caso eleito, qual seria o projeto social na sua gestão? Na verdade, deixa eu formular melhor, assim. Nós sabemos que o CRAS, o CREA e todos os órgãos de assistência social na cidade, eles estão assoberbados de trabalho e eles estão praticamente em condições extremas, né, de tentativa de trabalho, na verdade. Eles estão ali numa situação complicada, a demanda é muito alta, né, todos os órgãos de ação social. Nós temos vários moradores de rua, nós não temos nenhum local para atendimento específico de mulheres vítimas de violência. Então, eu gostaria de saber, assim, qual o projeto, caso eleito, né, como pretende contribuir para superar esses graves problemas de desigualdade social que nós temos aqui e os graves problemas sociais mesmo. Qual o projeto social, caso eleito? Bom dia, doutora Mariana. Prazer falar contigo também. Não conheço pessoalmente, né? Estou conhecendo aqui pelo café com o presidente. Prazer falar contigo. Sua pergunta é muito importante e eu acho que a sua pergunta é a base da transformação de uma sociedade. Quero falar primeiro referente à mulher. No nosso governo, nós vamos criar a Casa da Mulher Guaçuana, tá? Onde nós vamos trabalhar para auxiliar as mulheres que são vítimas da violência doméstica. Um detalhe diferente, tá? Nós vamos ter um espaço, é lógico, para poder acolher essa mulher, mas ela não vai ser retirada da sua casa, só em extrema situação de risco. Quem tem que sair de dentro da casa é o agressor. Então, o que eu vejo hoje é que a mulher, ela é agredida e quando vai fazer qualquer tipo de ação, tira ela de dentro da casa dela, ou seja, ela está sendo agredida 2 vezes. Então, o agressor tem que ser punido, não quem foi agredido. Então, essa vai ser uma política que nós vamos combater. Dentro dessa Casa da Mulher Guaçuana, nós vamos ter também as mães de Mogi Guaçu. Que projeto é esse? É um projeto para auxiliar as gestantes, desde o início da gravidez até ela ganhar o bebê e acompanhá-las até o seu primeiro aninho de vida com seus filhos.
Outra situação que nós queremos e vamos colocar é fazer a Casa da Mulher Empreendedora. Hoje, se você, com certeza você sabe porque você é mulher, muitas mulheres não só ajudam, mas elas são o braço direito da renda familiar dentro de uma casa. É interessante porque quando você vai na periferia, na maioria das vezes, esmagadora, o homem abandona a mulher com os filhos e ela fica como provedora da casa. Então, nós queremos trabalhar uma política para ajudar essa mulher a ser uma empreendedora com eficiência, para que ela possa ter o seu negócio próprio e possa sustentar a sua casa e não depender mesmo do marido. Porque se for para agredir, se for só para trazer, vou até usar um termo aqui, a desgraça dentro de casa, que fique longe mesmo e que a mulher possa ter esse suporte. Outro trabalho que nós vamos fazer com relação às entidades de Mogi Guaçu é chamá-las para perto, entender qual é a demanda e poder fazer uma provisão de investimentos. Porém, nós vamos trabalhar junto com essas entidades, porém nós queremos resultados. Não adianta você investir e não ter resultado. Porque se não há resultado, infelizmente, eu vejo que é um dinheiro que não está sendo bem usado. E como eu disse no início, a base de uma comunidade sadia, que vai ter menos problemas, está nesses investimentos, está na educação, na base. Mas quando já chega nessa situação em que as pessoas, por exemplo, outra situação, pessoas em situação de rua, essa é uma situação que a gente tem que entender qual é o processo, por que a pessoa chegou ali, tirar essa pessoa da condição de rua, trazer a família e fazer um acompanhamento. Outro trabalho árduo que assola a nossa cidade é o combate às drogas, fazer um trabalho dentro das escolas de conscientização e também pegar e tirar esses dependentes químicos da rua e trabalhar junto com a família. Então, eu vejo que no nosso governo, dentro da pasta da promoção social, nós vamos criar aí, dentro dessa pasta, algumas situações que nós vamos marcar como selo da Casa da Mulher, o combate antidrogas, sabe? Algumas situações nesse sentido em que nós vamos poder trazer esse resultado e fortalecer também todas as entidades de Mogi Guaçu que precisam, que eu vejo, acompanhei na legislatura que eu estava e tenho acompanhado agora também, parece que eles ficam pedindo esmola para a prefeitura. É inadmissível algo desse tipo. Eu acho que se você tirar todas essas entidades e quero colocar ainda as igrejas, seja ela evangélica, católica, espírita, de uma comunidade, o poder público não consegue fazer nada para dar assistência. Hoje, Mogi Guaçu, o Brasil, só não é pior porque existem essas comunidades que fazem a diferença dentro da sociedade. Imagina se elas não existissem. Então, dentro do nosso governo, doutora Mariana, nós vamos trabalhar realmente, como eu disse para você, fazer um governo voltado para o povo, entender as necessidades, fazendo os investimentos corretos e também sendo um parceiro das entidades. Mas, para isso, nós vamos querer que eles mostrem para nós o resultado, porque, senão, é em vão todos os investimentos. Doutora Odete, senhora. Então, candidato, pré-candidato. Primeiro, eu queria saber quem que é o vice na sua chapa. E outra, eu queria saber qual o projeto que o senhor tem para a educação aqui no município. Só. Boa tarde, bom dia, né, doutora Odete? Prazer também falar contigo. Essa é a pergunta que eu mais ouço. Quem vai ser o vice, né? Na verdade, nós estamos aí numa fase final de escolha do vice, né? Eu acredito que até o dia 5 agora de setembro, baseado em algumas informações que nós estamos coletando, nós estamos escolhendo uma pessoa ideal. Ou seja, nós temos 3 opções de pessoas ideais, mas nós queremos entender qual delas pode estar mais comprometida com o governo da cidade. Porque o vice, hoje e anteriormente, nos outros governos, doutora Odete, foram figuras folclóricas,
foram figuras que não atuaram, foram figuras que receberam dinheiro público e não fizeram nada, até hoje. Se você pegar a história de Mogi Guaçu, você não vê, de fato, um vice atuante. Então, o vice que estiver conosco vai ter que trabalhar. Se ele tiver que assumir, por exemplo, uma pasta da promoção social, ele vai ter que assumir. Ele não vai ser um passageiro que monta, que sobe no ônibus lá no centro, desce ali na capela e fica passeando na praça e não faça nada. Ele tem que trazer resultado. E o que nós vimos durante todo esse tempo foram vices que muitas vezes romperam com os prefeitos, mas não romperam politicamente, mas não romperam financeiramente. Então, você vê aí uns desserviços prestados para a população. Então, o vice que vier conosco vai ter que ser atuante. Com relação à educação, nós temos algumas propostas que já temos encaminhadas e outras propostas nós temos aí um grupo de professores. Eu procurei conversar com professores, com as merendeiras, com as auxiliares de limpeza e estou conversando também com os pais, porque é o seguinte, o plano de governo ele tem que ser montado conforme a necessidade da situação que está acontecendo. Então, nada melhor do que você trazer os professores, as auxiliares de limpeza, as merendeiras, inclusive os pais dos alunos, para que a gente possa discutir. Mas uma coisa eu posso garantir para você, nós vamos mudar totalmente a estrutura de administração da área da educação e de outros setores também. Nós vamos fazer uma linha na Secretaria de Educação, que, na minha opinião, hoje está ultrapassada. Eu tive muitos embates quando fui vereador com a secretária e com aqueles que trabalhavam ali com ela, porque a forma de administrar é uma forma ultrapassada. Nós precisamos levar para os professores um plano, né, de carreira, precisa reestruturar, tem muitas coisas acontecendo onde o professor está sendo prejudicado, e aí o professor prejudicado, como é que ele vai dar uma aula? Né? Outra situação também é com relação à pressão que fazem em cima das merendeiras, das auxiliares de limpeza. A secretária e a sua equipe, ela tem que ser um parceiro. Ela não tem que ser uma pessoa que vai obrigar. Você tem que conquistar. Na vida se conquista. Uma das coisas que nós vamos fazer é trazer de volta o uniforme escolar. Por que hoje não entrega mais o uniforme escolar para os alunos da rede pública? Essa é a pergunta que eu faço. Será que é porque a carne ainda continua superfaturada? Eu fiz a denúncia quando estava vereador e foi comprovado, né, na primeira e na segunda instância. Hoje está na Justiça Federal, na última instância. E eu não tenho dúvida que os 16 envolvidos vão ser condenados, porque o que fizeram é inadmissível. Superfaturaram a alimentação das crianças e muitas delas vão para a escola e não tem uma alimentação adequada dentro de casa e depende dessa alimentação da escola. Então, o dano que fizeram a essas crianças é irreparável. Não volta mais atrás, embora esse valor vai ser devolvido, corrigido. 15,5 milhões. Hoje corrigido, chega a 17 milhões. Então, doutora Adete, o que nós queremos e faremos, primeira coisa, ser parceiro do professor, ser parceiro da auxiliar de limpeza, ser parceiro da merendeira e ser parceiro dos pais. Entender. E o que precisar ser feito, nós vamos fazer. Porque só assim a cidade de Mogi Guaçu vai ser bem governada, atendendo de fato as necessidades da população. Zé Martins, sua pergunta. Bom dia, candidato. É um prazer estar conversando com o senhor. E eu vou voltar um pouquinho ao tema abordado pelo doutor Pedro Ramos, de coligações. Candidato, a coligação que governa hoje Mogi Guaçu foi eleita no estelionato eleitoral do IPTU. Vossa Excelência acabou de afirmar para o doutor Bete
que os vice-prefeitos rompem politicamente, mas não rompem financeiramente. O vice-prefeito de Mogi Guaçu, no período 2009 a 2012, fez até passeata com a população, incitando-a a não pagar o IPTU da época. Muito bem. Pregando a desobediência civil. Então, é o que o senhor falou. Rompe politicamente, mas não rompe financeiramente. E por falar em coligação eleita sobre o estelionato eleitoral do IPTU, eu estou voltando à pergunta do doutor Pietro. Hoje, o município de Mogi Guaçu conta com tem 253 cargos comissionados, dos quais 191 estão ocupados. Estes 191 cargos comissionados custam ao município mensalmente R$600 mil, o que dá um total anual de R$7.200.000. Diante desse quadro, o senhor vai priorizar os servidores concursados ou os servidores comissionados que são indicados por eventuais partidos políticos que integram a coligação? Bom dia, doutor José Martini Neto. Prazer falar contigo. De antemão, quero parabenizar pelo processo que entrou contra o ex-prefeito na ocasião lá atrás, né? Que hoje está respondendo na justiça. E eu tenho certeza que a sentença será dada e o município de Mogi Guaçu vai conseguir ser ressarcido aí desses valores. Doutor? Só um adendo. Vai ser ressarcido se o município cobrar. Mas pode ficar tranquilo. Desde 2009 não cobra. Então, vamos lá, né? Já vou pegar esse gancho seu, embora não foi a pergunta, doutor. Essa é uma coisa que não vai acontecer se o Alex estiver lá. Como eu disse, eu não tenho rabo preso com ninguém, doutor. Por isso que é importante ganhar independente. Quando eu digo independente, é você ter autonomia e realmente você ser o líder maior de um governo onde você vai construir com a sua equipe, mas existe um caminho a ser direcionado, um caminho a ser percorrido. E essa direção vem desse líder. Então, com certeza, eu estando lá, sem sombra de dúvida, nenhum deles ficarão sem ser cobrados. Mais do que isso, hein? Eu vou fazer uma auditoria nesses contratos, hoje vigentes, nos contratos que foram encerrados, e aonde houver indícios de superfaturamento, de corrupção, nós vamos denunciar na justiça. Essas pessoas não podem ficar sem ser punidas, porque hoje quem está sendo punido é a população. Então, quando você fala, doutor, já entrando na tua pergunta com relação a essa questão dos cargos comissionados, foi uma das coisas que eu sempre debati. Eu peguei lá a denúncia que foi feita no governo do ex-prefeito Paulinho, depois do Walter Caveanha, e batia frequentemente na Câmara que deveria demitir todos os cargos que não tinham competência técnica para exercer a função. Denunciei os funcionários fantasma, que temos muitos cargos comissionados nessa condição. Pessoas que picam o cartão, vão para casa ou vão trabalhar em outro lugar e, na ocasião, tinha um servidor público comissionado, fantasma, que ele picava o cartão e ele ia vender hipercard. Olha para você ver. E o governo sabe disso e não tomava posição. Então, com certeza, nós vamos priorizar o servidor público que tenha condições para poder fazer um governo junto com a gente. Nós vamos trazer pessoas de fora, porque um governo não se faz sozinho, mas com coerência vai ser as escolhas. Então, pode ter certeza que no nosso governo, a escolha de pessoas
a fiscalização, o trabalho em conjunto, a liderança que tem que ser respeitada, a direção e o caminho que vai ter que ser seguido vai ser de um lugar só, não vai ser de diversos lugares. Porque hoje a gente vive aquele ditado, né? Cachorro que tem muito dono morre de fome. E hoje eu vejo que nós estamos morrendo de fome porque não temos dono. Nós éramos para ser servido porque o prefeito e os seus liderados têm que servir a população. Esse é o papel. Não é para se servir. E o que a gente vê é eles se servindo e a população abandonada. Então, doutor, pode ficar tranquilo que vai ser um governo justo, com escolhas coerentes, e nós vamos cobrar quem for ter que ser cobrado, e mais do que isso, nós vamos auditar a prefeitura, e nós vamos remover muitas covas, com muitas coisas que vai aparecer. Ou seja, vamos passar a cidade a limpo. Presidente, eu só preciso dar uma informação, porque o candidato falou da devastação na pergunta de Vossa Excelência sobre a área verde do Parque Cidade Nova. Desde o dia 12 de agosto, eu apresentei uma representação do Ministério Público para suspender a homologação do edital da empresa que venceu a concorrência para asfaltar a área verde do Parque Cidade Nova. Isso, na realidade, é para beneficiar, candidato, os restaurantes ali existentes que não têm estacionamento. E essa afirmação não sou eu que faço. O prefeito afirmou isso no site da prefeitura em 22 de julho de 2019. Então, é para atender os restaurantes, não é para atender feirante, muito menos moradores. Daí a razão de eu ter feito a representação. Obrigado. Vamos lá. Então, Jorge Pacobello, vai lá. É sua vez. Bom dia, Alex. Nós sabemos que você é empresário no ramo da educação, não é? Doutora Odete já fez uma pergunta sobre a educação. E aí, na mesma linha, educação e esportes, né? Porque eles estão sempre ligados. Qual a sua proposta de governo com relação ao esporte em Mogi Guaçu, tendo em vista que no passado nós tivemos alguns destaques, atletas que se tornaram profissionais, com destaques até internacionais. E hoje em dia isso praticamente desapareceu em Mogi Guaçu. Não sei se você sabe, há uma academia de natação aqui em Mogi Guaçu que ela e a família de um garoto patrocinam ele como atleta, e ele chegou a ser campeão brasileiro de natação na sua faixa etária. Só que isso não foi fomentado pelo município, mas sim pela família do garoto, não é? Você tem propostas nesse sentido para Mogi Guaçu, na área do esporte, no incentivo a novos talentos e coisas afins? Bom dia, doutor Pacobello, pastor, amigo, pessoa que tenho grande estimação, pessoa que a gente tem o prazer de conviver em vários momentos, né? Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pelo convite, poder participar aqui do Café com o Presidente. Pastor e doutor, olha, a tua pergunta é uma das coisas que mais arde no meu coração, porque eu sei de onde eu vim e eu sei como eu me formei, e o esporte foi fundamental na minha vida. Quando eu, lá atrás, em 1982, 83, que eu jogava nas escolinhas EMEI de Mogi Guaçu, que naquela ocasião tinha um trabalho de base, onde revelou muitos atletas que jogaram em clubes maiores, em clubes menores. Hoje, realmente, a gente não consegue ver um trabalho de base dentro da Secretaria de Esporte com as escolinhas, porque falta investimento, falta projeto, falta um monte de coisa. Doutor, só para o senhor ter uma ideia, nós vamos apresentar o projeto Mandizinho nas escolas. Por que Mandizinho? Porque ele está associado ao Clube Atlético Guaçuano, porém ele não vai ficar ligado somente ao futebol. Mas por que Mandizinho? Porque a maioria das crianças, ela tem o sonho do quê? De ser um atleta de futebol.
E quando você faz esse projeto, você leva para dentro da escola, você convida essas crianças para estar participando das escolinhas. E aí você cria o atleta, cria o cidadão, cria a disciplina, e junto com isso você consegue resgatar as crianças para que elas não vão se envolver com drogas, com prostituição, como hoje nós vemos. Então, um dos projetos nossos, doutor, é colocar esse projeto em ação através dessa parceria com as escolas, fazer esse trabalho, trazer o setor privado e aí incentivar e mostrar para a criança que ele pode um dia vestir a camisa do Clube Atlético Guaçuano, que é uma outra coisa que nós precisamos resgatar na nossa cidade. O poder público vai poder dar a sua contribuição, mas nós temos que trazer o setor privado, os empresários, os investidores para investir. Então, eu acredito que, sim, como aconteceu comigo, quando eu era garotinho, eu queria jogar no Guaçuano. E joguei no Guaçuano, com muito prazer, vesti a camisa do Mandi, joguei no Mojimirim, joguei no União São João, joguei no Rio Branco de Americana, joguei lá fora, em outro país, né, no Equador. Então, a gente tinha aí uma perspectiva de vida, a gente olhava e falava assim, puxa vida, eu quero jogar nesse time, eu quero começar aqui, e eu tive essa oportunidade. Então, eu acho que o esporte é o caminho, não só no futebol, mas no judô, no jiu-jitsu, né, nas modalidades de natação, basquetebol, voleibol, que são categorias que parece que desapareceram na nossa cidade, você não vê um campeonato, você não vê nada disso. Antigamente, a prefeitura pegava o ônibus ali no Santa Terezinha, levava lá no Serep da Vila Paraíso, levava lá na Estiva, porque Estiva era um bairro de Mogi Guaçu e tinha esses campeonatos. Só que antes de começar o campeonato, fazia um torneio. Todos os jogadores iam para o Camacho e ali fazia aquele torneio de 10 minutos, 2 gols, escanteio valia gol. Então, são coisas que ficam marcadas na vida de uma criança e tira ele desse mundo das drogas. Então, um dos projetos nossos vai ser esse, doutor. Criar esse projeto, um mundizinho dentro das escolas, para que nós possamos resgatar aí o sonho da criança, o sonho do adolescente, para que ele possa crescer com uma perspectiva de vida melhor e acima de tudo, formar um cidadão, esporte é saúde, cuidar da saúde. Eu acho que esse é o caminho. Então, essa vai ser uma das nossas propostas no nosso governo. Muito bem. Presidente, só gostaria de registrar e pedir às pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook que fizessem comentários com o intuito da nossa entrevista, não é? De perguntar sobre plano de governo, sobre as propostas que o pré-candidato tem para Mogi Guaçu e não para tecer outros comentários. Senão nós não vamos poder comentar falar de nenhum comentário aqui do Facebook. Obrigado pela resposta. Porque tem alguém conhecido no Facebook aí, não? Não, acompanhando aí? Não, então, Mariana, nós temos aqui, eu estava vendo na redação aí, estava aqui a doutora Ana Rossi, né? O Bruno, que está assistindo, ele colocou o nome, que eu falei, ele colocou. É o Bruno Contessoto. Bruno. Tá aí, não era então o Bruno, é o Bruno Contessoto, tá certo? Então, vamos trazer a pergunta para o pessoal aí que está participando do grupo junto com a gente. Nós temos perguntas aqui no chat, Tony. A primeira pergunta que aparece é da doutora Silvânia Felipim. Ela perguntou quais são as linhas programáticas do seu partido, candidato Alex. Quais as figuras públicas mais conhecidas dele e quais os valores do partido? Foi a pergunta dela. Ela tem outra pergunta aí também, já faz as duas juntos, da doutora Silvânia. E aí ela perguntou sobre o projeto da Feira Livre no Parque Cidade Nova. Foi outra pergunta dela. Sobre a Feira Livre foi o que eu já havia respondido, né? Que eu conheci uma feira em Brasília, outra em Goiás. Eu acho que o passo tem que ser conversado tanto com o feirante quanto com os moradores, que haja um bom consenso e que, aonde for ser instalada essa feira, que atenda às necessidades de ambos, evite o corte de árvores, né? Com relação ao partido, hoje somos republicanos, né? É um partido de direita, com princípios conservadores,
e me identifico muito com essa ideologia, embora eu quero deixar registrado, como já deixei em diversos momentos, que eu não sigo linha partidária, porque o partido fica e eu que passo. Eu acho que eu tenho que agir pela minha conduta, mostrar quem eu sou e não ficar submisso a um partido. Eu já tive enfrentamentos com o partido e sempre me posicionei desse jeito, né? Por exemplo, na eleição passada, eu fui sair candidato a deputado federal. Na ocasião, no primeiro turno, o partido fechou para estar apoiando, na ocasião, o candidato a presidente, Geraldo Alckmin. Eu não concordei, porque ele não me representava, e tirei o meu nome e só informei que eu só sairia candidato se eu saísse apoiando o Bolsonaro. Então, o partido, depois de uns 15 dias, me deu o retorno e me autorizou a apoiar o Bolsonaro. Tanto é que eu apoiei o Bolsonaro no primeiro turno e, quando foi no segundo turno, o Republicanos apoiou também o Bolsonaro. Porque, assim, o que acontece? E eu já disse isso e vou deixar registrado aqui com vocês. Na minha opinião, não deveria existir partido. Cada pessoa deveria se candidatar pelo seu CPF. Se não existisse partido, ia parar, acabar com essa mazela aí do dinheiro público que fecha acordo, de bancada, cargo, ministério, secretaria. É uma bagunça isso daí. Então, eu acredito que isso nunca vai acontecer, infelizmente, porque tem que mudar a Constituição. E quem que vai votar? São os deputados, senadores, eles não vão mudar isso daí. Então, nós precisamos de um partido para se filiar e concorrer às eleições. Porém, eu não sou submisso a nenhum partido. Eu acho que eu tenho que atuar da forma que eu entenda que não vai manchar a minha reputação e fazer o que eu tenho que fazer, porque depois, se acontecer alguma coisa de errado ou certo, eu tenho que assumir as consequências. Então, o meu pensamento com relação a partido, ideologia partidária, é essa daqui que eu quero deixar registrado para vocês. Tá certo. Vai fazer outra aí, Maíra? E tem a pergunta também, a segunda pergunta que teve aqui no chat, do Dr. Rodolfo de Oliveira. Ele gostaria de saber quais os projetos do pré-candidato para a infraestrutura dos bairros mais carentes da cidade, especialmente os da Zona Leste, onde está o bairro Santa Terezinha. Importante pergunta. O bairro Jardim Santa Terezinha eu conheço como a palma da minha mão, né? Quando eu cheguei ali em 82, morei ali por 28 anos. Hoje, a família da minha esposa, que é a minha sogra, mora no Santa Terezinha. Então, é uma região que eu frequento muito. A igreja que eu vou é no Canaã 2. Então, é uma região que eu tenho um carinho muito grande e conheço de perto toda a problemática ali daquela região. Eu vejo que precisa, em primeiro lugar, fazer esses investimentos para tirar essas águas de enchente que invadem aquelas casas, né? É uma obra que não pode mais ser adiada. Faz mais de 30 anos que isso acontece. Entra governo, sai governo e não resolve. Outra problemática em toda a cidade, ali não é diferente, são as áreas de lazer. Hoje, Mogi Guaçu, fala para mim qual lugar que a gente vai levar nossos filhos para uma área de lazer, a não ser a do Parque Cidade Nova, que ainda tem alguma coisa, né? Mas não é totalmente adequada como deveria ser uma área de lazer. Hoje as pessoas frequentam o campo do tiro de guerra, não tem um banheiro, não tem nada, a não ser uma academia ao ar livre, que ainda foi eu que conquistei quando fui vereador. Então eu vejo que na Zona Leste, ali naquela região, em toda a cidade, precisa-se trabalhar essa área de lazer para as famílias, para as crianças poder fazer alguma prática de esporte, se encontrar, conversar, e a polícia tem que estar presente, porque é o seguinte, quando a população não ocupa espaço, pessoas indevidas acabam ocupando esses espaços e tomando a liberdade da população. Então, assim, o que a gente pensa em governo é investir nas áreas de lazer, em toda a comunidade, e trazer, como a gente vê, por exemplo, o Espírito Santo do Pinhal, é uma coisa que precisa acontecer, gente.
quando eu tenho parente lá, e todas as vezes que nós vamos lá visitar os parentes, nós precisamos passar na Praça da Matriz para comer uma pipoca, para comer uma maçã do amor, comer uns churros. E hoje nós vemos várias áreas da cidade como praças que poderiam ser exploradas de forma correta, com um projeto, para que a comunidade, as famílias possam usá-las para diversão, enfim, não são usadas. Então, acho que é uma das coisas que nós vamos fazer. E outro detalhe, não precisa de muito investimento, porque nós vamos trazer o setor privado para fazer esse investimento e para explorar esses lugares de forma em que eles vão cuidar dela e junto com a comunidade. Então, essa é uma ideia não só ali para a região do Santa Terezinha, mas para toda a nossa cidade. Vereador, o senhor, atualmente nós estamos governados por dois... Quem já foi rei não perde a majestade, né? A gente chama de vereador. Atualmente nós estamos governados aqui por dois grupos políticos, né? Do grupo do Walter Caveanha e do ex-prefeito Melchor Bueno. Ambos, né, têm processos na justiça para restituir dinheiro aos cofres públicos, né? Em virtude de alguma coisa ilegal que fizeram aí, então estão defendendo. E ambos também têm candidatos a serem votados. Um apoia um candidato, o outro apoia um outro candidato. Você acha que, no fim, eles vão se coligar ou está havendo um rompimento aí do grupo atual, o grupo político? Olha, doutor, essa é uma situação, como eu já disse, muito complicada na nossa cidade. É o jogo da matemática. Eles não querem largar, não é o osso, não, é o filé mignon. Porque para eles é filé mignon, para a população é o osso. Então, eu vejo assim que eles fazem essas manobras, pegam pesquisa e vão tentando encaixar a melhor equipe. E aí a gente vê, por exemplo, quero dar um exemplo, e isso aqui que fique claro para todo mundo, porque é uma coisa que aconteceu. Nós tivemos aí, por exemplo, o professor Edson, que veio fazendo um trabalho de aproximadamente 3 anos, né, tentando buscar aí uma candidatura para concorrer às eleições no Executivo. Veio agora aí 3 anos, e depois de 3 anos, vem o Marçal, coliga com ele, aí era para ser vice, aí daqui a pouco virou a mesa, ele se tornou vice do Marçal. Por que isso aconteceu? O que está por trás disso? Essas são as perguntas. Tem muita coisa, doutor. Não só com ele, como também com o Daniel Rossi, que tem hoje o apoio do Walter, que tem o apoio do doutor Paulinho, até vazou um áudio aí, né, do Amarildo falando que eles estão lá mesmo, que o Amarildo está junto. Então, isso comprova os bastidores da política, o que esses caras estão fazendo para continuar no poder. Já o Rodrigo, ele tem e não tem o apoio do Hélio. O Hélio não é bobo, mas junto com o Rodrigo chegou agora o pessoal que administrou a cidade de Mojimirim, né, junto com o Ivan Pinheiro, que foi ex-secretário do Paulinho, está junto com o Rodrigo agora. Ele é ligado ao Gabriel Mazon, ao Leonardo Zaniboni, ao Stup. Todo esse pessoal está aí junto com o Rodrigo, e vai chegar mais gente. Então, é esse tipo de acordo que eu não faço. Então, é muita hipocrisia o cara falar, ou o pré-candidato falar, porque nós estamos pensando na cidade, é por causa disso. E aí eu me torno polêmico porque eu falo coisas que realmente estão acontecendo. Eu falo o que realmente o povo muitas vezes não sabe. Então, assim, não estou aqui para criticar. Eu acho que cada um é dono do seu nariz e toma as decisões que querem para a sua vida. Agora, eu não concordo com a forma de política que eles fazem. Eu fui convidado por alguns deles para estar juntos e não aceitei e não vou aceitar. Por quê? Porque não é o tipo de política, não é o tipo de conduta que eu tenho como caráter de vida. Então, eu costumo dizer, Tony, que como em 2016 nós não vencemos a eleição, se tiver que ganhar, vai ser dessa forma. Limpo, sem acordo, sem fatiar secretaria ou autarquia. E se perdermos, perdemos dessa forma. Entramos limpo e saímos limpo. É desse jeito que nós vamos trabalhar. Então, assim, sinceramente, eu não concordo
mas cada um, como eu disse, tem que tomar a decisão que acha para si melhor. Agora, quem tem que estar atento é a população, porque é o voto da população que vai colocar o próximo prefeito. Então, a população ela tem que entender se esse tipo de política de acordos que acontecem até hoje é o que está dando resultado, ela vai votar neles. Agora, se eles querem uma mudança de verdade, aí tem que mudar o candidato, né? Então, eu venho nessa linha. Como eu te disse, uma linha sem acordo. Se ganharmos, vamos ter o governo na nossa mão para fazer aquilo que a cidade precisa e merece. Não com acordo político. Jamais. Oi, Janaína. É uma caroninha aqui no Dr. Jomar, na fala do Dr. Jomar, mas antes eu queria ressaltar, naquela discussão que a gente teve do transporte, naquela conversa que a gente teve do transporte, que é impossível a aviação cobrar excedente se não houver previsão expressa no contrato de licitação, né? Pode pretender, mas que eu me recorde, não há essa previsão e nunca houve na história da cidade a cobrança de um valor excedente ou da tarifa. Porque a discussão, na verdade, é que a tarifa já é extremamente elevada, né? Mas eu queria falar mesmo também dos cargos comissionados. Porque... Doutora, posso pedir uma parte? Pois não. Na ocasião, quando eu falei para a doutora aqui, para todos, eu não falei que eles cobravam, eu falei que eles protocolam um documento falando que existe um valor de números de passageiros, a diferença do valor que foi retirado, deu exemplo de 15 centavos, e que se eles quiserem futuramente, eles podem entrar com uma ação para cobrar essa diferença da prefeitura. Agora, se a prefeitura vai pagar ou não, é outra coisa, mas realmente eles nunca entraram, mas é protocolado um documento, pelo menos de 2013 a 2016, todos os meses. Era protocolado um documento nesse sentido. O que eu estou dizendo é Muito que obrigado. pode ser protocolado, mas só pode ser cobrado na justiça se houver uma previsão no contrato celebrado, né? Porque se não houver a previsão, não há como cobrar. Nós estamos dentro do princípio da legalidade, né? Sim. E que eu saiba, não sei, não estou na vereança, né? Mas eu fui vereador em 1992, na minha gestão foi de 92 a 96, e eu não acompanhei, não conheço o contrato que existe entre a aviação e a cidade, mas acredito que seja uma coisa impossível de ser cobrada além da tarifa, porque se a prefeitura celebrou um contrato com essa previsão, seria uma loucura, não é? Mas isso é um desafio para o prefeito, porque, inclusive, nobre ex-vereador, o que acontece aqui na cidade de Mogi Guaçu e nas outras cidades para os próximos anos é ao contrário, né? O desafio do prefeito é tentar convencer a população a usar o transporte público, a bicicleta, porque nós estamos caminhando para propostas sustentáveis de transporte, né? Porque o carro, a moto são altamente poluidoras. Então, é um desafio, porque o transporte público tem que ser bom, tem que ser barato, para tentar convencer a população a usar. Mas, enfim, eu queria pegar também uma carona da fala do doutor Jomar, porque essa questão dos cargos comissionados é muito, muito importante. Lembrando que, inclusive, o prefeito Walter Cavianha responde uma ação judicial, não é? Por causa da quantidade de cargos comissionados. Nós temos uma lei municipal, que é 2775, que é muito boa, que prevê todos os cargos que são técnicos para a prefeitura, com provimento por concurso público, não é? E nós, desde a administração do Paulinho, nós tivemos aí um aumento expressivo do número de cargos de confiança, que chegou a 250, como o doutor José Martini muito bem frisou, e esses cargos, na sua grande maioria, estão ocupando cargos que deveriam, por lei, ser providos por concurso, que essa, inclusive, é a matéria, né, da ação que o Ministério Público interpôs contra o atual prefeito. Um deles, inclusive, é de diretor de escola, o que é gravíssimo, porque o diretor de escola é um cargo técnico que, em Mogi Guaçu,
é nomeado por comissão e que tem uma quebra da gestão da escola a cada prefeito que entra. Isso para dar só um exemplo, né? Tem outros cargos que a gente pega, às vezes, lá, eu como advogada, os colegas que são advogados, a gente atende pessoas que até em recepção de repartições públicas estão atuando e são cargos comissionados. Há alguns anos na cidade, nós participamos de um movimento que estava tentando fazer um projeto de lei de iniciativa popular, limitando os cargos de confiança a 2 por secretaria, que seria o cargo de diretor, de secretário, né, equivalente a diretor, e um cargo de gerente. Infelizmente, esse movimento não conseguiu levar a quantidade de assinaturas necessária para ser apresentado na Câmara de Vereadores. Então, eu gostaria de saber do nobre candidato se há um compromisso efetivo de mandar para a Câmara dos Vereadores um projeto de lei reduzindo na lei o número de cargos de confiança que hoje não existe na cidade, e se existe já uma previsão de quantos cargos de confiança o senhor entende que são necessários para um prefeito gerir a cidade dentro daquilo que o senhor está propondo, que é uma gestão técnica, já que a lei municipal prevê todos esses cargos por concurso que são necessários na administração pública, os técnicos. Excelente pergunta, doutora. Com certeza, existe já dentro do nosso plano de governo, nós vamos fazer um estudo, tá, para a gente entender como nós vamos proceder para fazer a redução de cargos comissionados. E não só isso, precisamos também fazer um estudo para entender quantos cargos comissionados são suficientes para poder fazer uma gestão pública, como a doutora fez na pergunta. Eu acho que, estando lá, consegue-se fazer uma coisa mais palpável. Tudo que se falar agora em quantidade é uma coisa que vai ficar muito no ar. Então, eu acredito que, tendo conhecimento de causa, a gente vai, com certeza, fazer a redução dos cargos comissionados. Tanto é que nós não vamos nomear tantos cargos para poder fazer, dar o início da gestão, caso a gente seja eleito, né? Agora sou pré-candidato, justamente para a gente poder fazer esse estudo. E com relação ao processo que o Walter está sendo movido contra ele, o Tribunal de Justiça de São Paulo, atualmente, decidiu como improcedente, né, o ato de improbidade administrativa. São coisas que eu fico assim, eu acho um absurdo. Parece que tem hora que a justiça trabalha contra o povo. Porque eu estive ali, eu peguei o relatório, doutora, do juiz, onde ele pediu para cada um dos cargos comissionados escrever de próprio punho qual era a formação e qual era a função. Coisas absurdas. Eu vou dar um exemplo aqui que eu lembro, não vou citar o nome da pessoa, mas a pessoa foi vereador da cidade. Ele disse que ele exercia o cargo de marketing. Desde ele escrever com K, marketing, ele escreveu com Q. Só para você ter uma ideia dos absurdos que nós temos hoje nomeado dentro da Prefeitura de Mogi Guaçu. E aí vem a Justiça do Estado de São Paulo, nesse momento, atualizado esse processo, ela diz que é improcedente a ação de improbidade administrativa contra o atual prefeito. Então, por isso que muitas pessoas estão desacreditadas da política. Porque existem políticos que não correspondem e quando você espera da justiça a justiça, infelizmente, a gente não encontra. E eu tenho certeza que vocês, como advogados, baseados em lei, em processos que defendem ou denunciam, têm essas decepções muitas vezes com a justiça, porque parece que há um entendimento diferente daquilo que realmente a lei manda fazer. Então, doutora, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas com relação aos cargos comissionados, nós vamos dar preferência, sim, para o servidor público, vamos fazer um projeto de lei para reduzir o número de cargos comissionados, como também vamos fazer um estudo para entender quantos cargos comissionados é suficiente
para atender a gestão pública. E, por outro lado, nós vamos colocar pessoas competentes, com eficiência técnica, com formação técnica, com experiência para poder fazer a gestão. E não esperar algo da justiça, nesse sentido atualmente, que para mim me traz uma grande decepção. Eu só queria dizer que não é bem assim. O Poder Judiciário é composto de pessoas, né? E quem zela por esses processos é o Ministério Público, e há recurso, porque nem sempre uma boa decisão, nem sempre a decisão intermediária é a melhor, mas sempre, quando não há uma boa decisão aos olhos do interesse público, o Ministério Público tem a possibilidade do recurso. Então, acho que a gente ainda tem que acreditar no Poder Judiciário, nós, como advogados, né? Que seria de nós se nós não acreditássemos no Poder Judiciário, né? Nós sabemos que, para toda decisão, dentro do possível, sempre há um recurso, e sempre usamos o recurso até o fim, dentro da perspectiva da justiça, do interesse público e da nossa obrigação, como profissionais operadores do direito, de defender a cidadania e a democracia, e o Estado de Direito. Então, gozado desse processo aí, deixa eu dar um pitaco aí nisso aí. Deixa eu dar um pitaco nisso aí, porque assim, o gozado desse processo é que ele isentou o administrador, mas mandou demitir todos os concursados. É isso, né? que eu ia dizer então, agora. todos os concursados que estão aí, os comissionados. Os comissionados são ilegais, ou seja, ele pegou lá. Porque, inclusive, lá, se você for pela relação dos comissionados, tem lá só copeira, só de copeiro lá, tem acho que uns 30 copeiros no gabinete do prefeito. Então, é uma coisa bem irregular mesmo, né? E mandou demitir, mas não mandou pagar, não mandou nada, ele isentou. Então, é uma decisão bem, vamos dizer assim, esquisita. Divergente, né? Diferente. Divergente. Vou passar para o próximo. Pedro, você está com a deixa pergunta aí. Pode falar. Permite? Então, era justamente isso que eu ia dizer. Pediu para mandar embora os cargos comissionados, isentou o prefeito de uma ação de probidade administrativa. Então, é uma ação muito divergente. Eu acredito na justiça, sim, como a doutora falou, a gente tem que acreditar, a gente não pode generalizar, como também existem bons políticos, existem maus políticos. Como existe gente atuando, pessoas atuando na justiça, que muitas vezes não atuam de forma como deveriam atuar. E aí, quando chega na última instância, vamos supor que aconteça o que aconteceu agora atualmente, aí a gente fica triste porque não houve coerência. Pediu para mandar embora os cargos comissionados porque realmente estão irregulares. E o prefeito não é condenado por improbidade administrativa, sendo que foi ele que contratou e nomeou essas pessoas. Então, é uma divergência. Então, você vê, o Zé Martins falou o número ali, então nós temos 7 milhões por ano. Então, você pega 7 milhões, esse governo está já há 8 anos aí, são 8 vezes 7, 64 milhões de reais, que podiam ser aplicados na saúde, na educação, na via urbana, né? E não precisava ficar pedindo emprestado dinheiro, mas gastou 64 milhões em cargos que não precisavam, né? Porque esse cargo aí são cargos contratados a mais, sem concurso público, ou seja, por vontade do prefeito. Então, é uma estranha decisão mesmo, concordo. Pedro, fala aí, meu amigo. Pré-candidato, gostaria de saber quais são os projetos do senhor. Fazer 3 perguntas e aproveitar a oportunidade aqui. Em relação à falta de creche na cidade, o que o senhor tem de projeto em relação à segurança municipal, os guardas municipais, quais são os seus projetos em relação a isso? E pegando o gancho da doutora Janaína, em relação a diretor de escola, muitas das nem sempre são os técnicos, o que o senhor vem da área da educação, o que o senhor tem de projeto em relação a isso? Então, são essas 3 perguntas. Em relação à falta de creche, que todos os anos é uma briga, a OAB acompanha isso de perto, está sempre atendendo o pessoal para nomeação de advogado, para conseguir uma vaga na creche.
em relação à segurança municipal, né, e diretor de escola. Quais são seus projetos em relação a isso? Obrigado. Candidato, eu queria pedir que o senhor fosse bem objetivo, porque nós temos que terminar a rodada, nós estamos meio atrasados por área já. Tá legal. Bom, com relação à questão das creches, eu vejo assim que o poder público ele precisa ter uma iniciativa onde, se ele não atende toda a demanda, ele tem que fazer parceria com as escolas privadas. Hoje, na nossa região, temos escolas que a prefeitura fez um contrato através dessa parceria privada e atende hoje as mães que precisam trabalhar e deixam seus filhos na creche. Existem recursos com recursos próprios e também com recursos do próprio governo federal. Com relação à Guarda Municipal, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com relação ao plano de carreira deles. Eu tenho conversado com diversos guardas municipais que já me apresentaram algumas propostas. Eu acho que nós temos que trabalhar para aumentar o efetivo, nós temos que fazer uma gestão, instalar na nossa cidade, em pontos específicos, as câmeras de monitoramento para a segurança da população, enfim, das pessoas que entram e saem da nossa cidade. E também, com relação aos diretores, né, eu acho que na área da educação é uma área super importante, como todas as outras, mas é aquela que dá base para o crescimento da pessoa como ser humano, como entendimento, né, de vida. E eu acho que as diretoras das escolas, no nosso plano de governo, aí, qual que é a nossa ideia? É procurar, dentro da repartição pública e dos servidores públicos, colocar as pessoas que tenham realmente gás, objetivo para fazer com que a educação funcione de verdade. Só para vocês terem uma ideia, quando eu estava vereador, eu tive um embate com uma ex-diretora, não sei se é diretora hoje de escola, Antônia de Fátima, que ela era presidente do Conselho Municipal de Educação e ela era diretora de uma escola. Eu denunciei e achei um absurdo, porque se ela faz parte do Conselho Municipal da escola e ela tem que fiscalizar a Secretaria de Educação, como que ela estava como diretora? Ou seja, a chefe dela, como que ela ia fiscalizar a chefe dela? Porque a chefe dela nomeou ela como diretora da escola. E ela, como presidente do Conselho Municipal de Educação, tinha que fiscalizar a chefe. Ou seja, é um absurdo, né? É um desencontro de falta de ética. Essa que é a palavra correta. Então, nós vamos trabalhar no sentido de que, realmente, as pessoas estejam empenhadas em fazer um bom trabalho, não só na educação, mas em todas as áreas do município. Eu só queria informar quem está nos assistindo aqui, o doutor César Augusto de Mello, ele é advogado da Federação dos Químicos de São Paulo, né? Também já foi presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo. Um abraço aí, César. Obrigado pela presença. Luciane, você, meu irmão. Tony, eu acho que até as perguntas que já estavam aqui a gente já fez, então eu não tenho mais pergunta para fazer, quero só agradecer, né? A gente também já está num horário bem adiantado aí. Muito obrigada pela sua participação. Eu acho que, não, eu tenho certeza que fazendo aqui colabora muito com as pessoas que assistem, porque elas podem, então, conhecer um pouquinho de cada candidato e do que eles pretendem fazer. Realmente, como o doutor Jorge falou, algumas perguntas que estão lá, a gente não tem como fazer, porque não faz parte do que a gente se propôs a fazer nesse Café com o Presidente. Tá? Muito obrigado, que você tenha sucesso e que, se eleito, faça um bom trabalho. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Prazer falar contigo, Luciane, né? Alô, tá me ouvindo? Estamos, sim. Obrigado, doutora Lu. Foi um prazer falar com você, responder as suas perguntas e pode ter certeza que, se a gente tiver essa oportunidade, vai ser um governo justo para a cidade. Muito obrigado. O Tony, tem 2 perguntas do Face aqui, viu? Ah, tá. No final você faz. Tá, perfeito. Deixa por último. Vai, Mariana. Você. Bom,
Na verdade, assim, muitas perguntas já foram feitas, mas eu gostaria de perguntar ao pré-candidato qual vai ser o papel da mulher na gestão dele. Vão ter cargos assumidos por mulheres? O seu partido tem candidatas mulheres? Qual a participação feminina na política? Qual a sua opinião sobre a participação feminina na sua gestão? Doutora Mariana, excelente pergunta. Só para você ter uma ideia, das 3 pessoas que pode se tornar a nossa vice, nós temos 2 mulheres. E cá entre nós, uma delas tem se destacado muito e provavelmente pode ser que seja uma mulher, porque é o que eu mais quero. Por quê? Em casa, sou eu de homem, minha esposa, minhas 2 filhas e a minha enteada, que hoje não está morando mais com a gente, né? Que ela está em viagem para fora do país trabalhando. E conversando com a minha esposa, eu sempre falei para ela que seria de extrema importância a gente ter uma pessoa, uma mulher no governo, para valorizar a mulher, não por dizerem que ela é o sexo frágil, pelo contrário, porque ela deve e precisa ocupar o espaço dela, que é por mérito. Então, eu creio que uma mulher dentro do nosso governo, seja vice, ela vai trazer essa liderança para ajudar tanto na questão da saúde mental como da saúde física. É uma mulher falando com a mulher. Então, dentro do nosso governo, nós vamos ter muitas mulheres participando. Nós temos aí uma pessoa que pode assumir a Secretaria de Promoção Social, que é uma mulher fantástica, que tem um amor por cuidar das pessoas, pelos projetos sociais, né, que vai fazer uma grande diferença. Temos, sim, várias candidatas vereadoras, né? Nós vamos estar em 2 grupos, então nós vamos ter 12 candidatas mulheres a vereadoras do nosso município. Então eu vejo assim que a mulher ela precisa assumir esse papel de destaque. Se ela não teve espaço nos outros governos, no nosso governo ela vai ter um espaço para trabalhar e fazer, cumprir o papel dela, que ela cumpre com muita excelência. Eu costumo dizer, doutora Mariana, por exemplo, na igreja que eu vou, nas igrejas que eu acabo visitando, de 75% a 80% são mulheres que atuam ajudando a comunidade. Então, quando a gente vê a sociedade sendo apadrinhada, sendo acolhida, pode ter certeza que 70% a 80% são mulheres que estão ajudando e atuando dentro da comunidade, de forma informal. Agora, imagina as mulheres com esse carinho, com esse amor e com essa percepção atuando dentro de uma gestão pública. Vai ser totalmente diferente, vai ser um toque especial e com certeza vai ser muito mais humanizado no nosso governo. Então, a mulher vai sim ter um lugar de destaque dentro do nosso governo, por mérito, não por facilidade. Doutora Odete. Então, nada mais a perguntar, a maioria das perguntas já foram respondidas, então eu agradeço só a presença do pré-candidato e desejo sucesso aí. Obrigado, doutora Odete, prazer falar contigo, que Deus abençoe você e sua família, grande prazer, fica com Deus, tudo de bom. José Martins, senhor. Vereador, em Mogi Guaçu, eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu queria esclarecer uma coisa. Na última semana de julho, foi aberta a licitação para a renovação da concessionária de transportes públicos de Mogi Guaçu. Só que essa mesma concessionária protocolou em 2016 ou 2017 um pedido de rescisão de contrato de transportes. A prefeitura nada fez, o Tribunal de Contas mandou rescindir o contrato, a pedido da própria concessionária, e até hoje nada aconteceu. Agora, em 2020, às vésperas da eleição, abriram essa licitação para renovação do contrato. Doutora Janaína, a Lei 2775 dos servidores públicos foi elaborada em 1991. E já naquela época foi inserido vários cargos comissionados.
Não foi em 2009, foi em 91, no segundo mandato do atual prefeito. Já lá naquela época já fazia essas arbitrariedades. Mas só uma parte, Jô. Pois não. Só uma parte. É que o Paulinho, em 2009, aumentou o número de cargos de confiança para esse patamar que nós temos hoje. Não, 253 que eu citei foram criados nessa gestão. Não, mas o Paulinho aumentou, tenho certeza absoluta, que aumentou o número de cargos naquela época. Estou dizendo que 253 foi criado nessa gestão. Só um detalhe, uma parte. Chegou a mais de 300 cargos comissionados. Não sei se é 303 ou 326. Isso eu conheço. Eu estou falando dessa gestão, especificamente, e da época da lei. Mas, candidato, no Distrito Industrial Getúlio Vargas, na rodovia SP-340, eu tenho pouco conhecimento dos demais distritos, mas eu acho que o único distrito industrial de Mogi Guaçu que é 100% equipado com rede de água, rede de esgoto, internet, galerias de águas pluviais, iluminação pública, é o Santa Josefina. Foi criado no governo do ex-prefeito Carlos Nelson Bueno. Os demais, falta tudo. É rede de esgoto, a céu aberto, é aquela coisa. E lá tem um problema, que é o seguinte: várias empresas compram da Proaguaçu, ou do município, o lote para se instalar, é lavrada uma escritura para a empresa compradora, e essa escritura não é levada a registro no cartório de imóveis. Eu não sei se é orientação da própria prefeitura, as empresas não se identificam. Não tem um logotipo, não tem o nome da empresa nos imóveis. Então, muitos casos em que a empresa enfrenta dificuldade na justiça do trabalho, especificamente, quando a empresa vai ter algum bem penhorado, o município entra com embargos de terceiro para não penhorar o imóvel, alegando que o imóvel é dele, município, e sobre bens públicos não incide penhora. Já há vários processos, a doutora Janaína sabe disso, em que o município entra com essa figura jurídica chamada embargo de terceiro. Então, teve um caso específico do doutor Antônio, que a empresa tinha a escritura e no cartório de imóveis estava como pertencente ao município de Mogi Guaçu. E nós juntamos essa escritura no processo e o município tinha entrado com embargos. E perdeu, obviamente. Porque a lei que autoriza a compra prevê um prazo de 18 meses para que aquilo seja construído, até no limite máximo de 40%, no limite mínimo de 40% da área comprada. A empresa compra, lavra a escritura, não leva a registro e o município entra com embargo. Só que entrou com embargo 14 anos depois, não 18 meses, 14 anos depois, e perdeu. O que o senhor entende que se pode fazer nos distritos industriais de Mogi Guaçu? Doutor, a primeira coisa que tem que fazer nos distritos industriais é fazer investimento, né? Justamente para a gente fazer investimentos nos distritos industriais. Por quê? Como o senhor mesmo relatou, só esse distrito que realmente está praticamente adequado. Todos os outros estão inadequados. Entra governo, sai governo, existe a promessa de que vão ser feitos investimentos e não são feitos. Pelo contrário, nós estamos perdendo muitas empresas que
estão indo embora justamente porque não tem uma internet de qualidade, não tem segurança, não tem rua asfaltada, o acesso é ruim, não tem rede de esgoto. Por exemplo, nós temos uma empresa no distrito ali do Caruso que ela recebeu uma multa de R$50 mil porque ela trata a água, reutiliza a água, e essa outra água tratada, com análise química, tudo, não tem a rede de esgoto, ele coloca nas vias pluviais. E a prefeitura foi lá e multou, meteu R$50 mil de multa. O que acontece? Esse empresário está descontente. Nem é de Mogi Guaçu, está querendo ir embora para a cidade dele, já está até pleiteando uma área para ir embora. Ou seja, são quase 30 vagas de emprego que nós vamos perder, além da tributação que era para entrar na cidade de Mogi Guaçu. Então, nós vemos que existe uma falta de coerência, como eu disse, né? Investiu numa avenida, fez empréstimo para investir numa avenida, para fazer um corredor de ônibus e não investiu nos empresários. Um detalhe, nós temos vários amigos empresários que não trazem empresas para Mogi Guaçu porque eles mesmos fazem a propaganda negativa. Não vai para lá não, porque senão você vai sofrer que nem eu. Empresários que, de repente, com o mesmo ramo de atividade juntos, poderiam diminuir os seus gastos e poderiam fazer com que a empresa crescesse mais, tivesse mais faturamento, mais imposto para o município e mais vaga de emprego. Então, nós vemos essa situação. A prova disso, quando eu estava como vereador, é Martinho Prado. O prefeito falou, agora aqui vai ser um distrito industrial. Não tem água, não tem luz, não tem rede de esgoto, não tem internet, e lá agora o gado está pastando. Então, como que nós vamos querer uma cidade desenvolvida? Como nós vamos querer uma cidade que consiga atender às necessidades da população e ajudar o empresário a crescer para gerar mais emprego? Não. E com relação a essa situação que você me passou, eu tive várias reuniões na época com a Irene, doutora Irene, justamente com relação a essa questão de áreas que estavam inativas, ou seja, improdutivas, 3, 4, 10, 20 anos, e a prefeitura não fazia nada. Ah, mas sabe por quê? Porque o cara foi lá e fez uma fundação, fez um alicerce, depois ele não teve mais condições, e aí aquela área ficou inativa. O que a prefeitura tem que fazer? Ela tem que tomar medidas baseadas na lei. A pessoa vai perder, o que ela assinou de contrato? Se tiver que perder, perdeu. Agora, pode-se fazer alguma coisa também para a pessoa não perder tudo? Vamos conversar. Abre mão de uma parte, vamos entregar para um outro que vai vir e vai dar continuidade na obra e ele vai produzir para o município. Agora, o que não pode é ficar refém de uma situação política, porque eu vejo muita politicagem, né? E você sabe o que acontece lá, a gente não pode falar abertamente aqui, porque cabe processo, mas a gente sabe que tem coisa errada lá dentro, tem muita coisa errada, e nós precisamos mudar essa gestão e fazer... Tem que tomar atitude. Então, você pode ter certeza que atitudes serão tomadas. As terras ou áreas dentro dos distritos industriais que não forem produtivas, nós vamos tomar medidas para que elas se tornem produtivas. E nós vamos atrás de investimentos, nem que seja recurso próprio, através de financiamento, ou no governo federal, no Ministério da Indústria, Comércio e Exteriores, para trazer recursos para investir no nosso município. Que é um grande detalhe que falta hoje para Mogi Guaçu, é ter uma equipe em Brasília para flutuar dentro dos ministérios, entender o que está acontecendo lá e o que pode surgir de boas coisas para o município. Hoje, Mogi Guaçu é uma das cidades ultrapassadas porque não tem. Lá é conhecido como coiote. São aqueles servidores do município de Mogi Guaçu que vão estar trabalhando lá, pegando informações para projeto social, projeto na educação, casa própria, investimento nos industriais, empresas que querem estabelecer em certas regiões e tentar fazer essa intermediação. Hoje nós não temos. Por isso que o Mogi Guaçu perde um monte de projetos, porque eles abrem em questão de 72 horas e fecham. E o Mogi Guaçu não apresenta projeto, não tem recurso. Então, o Mogi Guaçu precisa mudar a sua forma de fazer gestão. Tem que ter realmente cabeças novas, gestão inovadora, com ideias novas, para a gente sair dessa zona de conforto que a gente se encontra. Não porque a gente quer, porque o povo, o comerciante, o empresário quer produzir, quer crescer, mas a gente vê que quem trava isso
é o quarto andar, porque as decisões da cidade, para ela evoluir ou ficar estagnada, está na caneta que está no quarto andar. Infelizmente, essa caneta não está funcionando de forma adequada para atender aí o que a população precisa. Bom, o presidente já alertou que o tempo está curto. Eu não sei se vai ter nova rodada de indagações, mas, de qualquer forma... Doutor Gilmar, dá licença um minutinho, por favor. Dá licença um minutinho. Eu preciso sair, eu tenho uma consulta daqui a 15 minutos. Foi muito boa essa reunião, agradeço novamente. Peço licença a todos para ir. Posso, presidente? Pode, está liberada, doutor. Obrigada. Então, a doutora Odete vai nos deixar, mas, de qualquer forma, vereador, eu queria cumprimentá-lo, porque é o primeiro café com o presidente que é apresentado um plano de governo. Nenhum dos 3 candidatos anteriores apresentaram. Então, meus cumprimentos por isso. Obrigado, doutor. Pode ter certeza que o nosso plano de governo vai ser disponibilizado para toda a comunidade iguaçuana. Nós vamos prepará-lo para entregar a vocês. E pode ter certeza que nós vamos também usar uma comunicação visual, de vídeos, onde a gente pode trazer de forma simplificada o que a gente pretende fazer na cidade, né? Eu acho que essa é a forma mais transparente de você assumir o compromisso com a população, mostrando o que realmente você pensa, o que você quer fazer, o que você pode fazer para a cidade. Não adianta vir aqui e fazer um conto de fadas. Eu acho que a realidade da cidade hoje se encontra dessa forma e é isso que nós conseguimos fazer nesse momento e vamos trabalhar para produzir mais no futuro. Então, é dessa forma que eu sempre pensei, sempre fiz gestão onde trabalhei como gerente e agora atuando na minha empresa, e por isso que, graças a Deus, Deus tem nos dado sabedoria e a gente tem a competência técnica para exercer, e graças a Deus tem tudo dado certo, a empresa tem crescido, e a gente tem vivido dias muito abençoados na nossa vida, tanto pessoal, mas, nesse caso, falando como administrador. Muito obrigado. Ô, Jorge, termina aí para nós, vamos lá. Tem que liberar o som está fechado. Desculpe. Alex, nós temos 2 perguntas aqui do Facebook. O Wagner Negri pergunta sobre o seu projeto sobre cultura e o Wagner Souza diz que é deficiente e quais são as suas propostas para os portadores de necessidades especiais, cadeiras de roda, surdos, entre outros. Olha, para as 2 propostas, nós vamos ter que primeiro fortalecer aí o Conselho Municipal, né? Os deficientes e também o de cultura. Uma das coisas também é criar um orçamento direcionado para investir na cultura. E hoje, até fiz uma anotação aqui importante, que foi uma das coisas que eu trabalhei muito na Câmara Municipal e tentei, na minha legislatura, fazer com que isso acontecesse, que é o Plano Municipal de Cultura, fazer um plano para 10 anos e aprimorar ele a cada 2 anos. Porque se a gente não fizer isso, o Pacobello, o que acontece? Nós vamos viver numa cidade que não tem cultura, não tem planejamento. A cultura ela precisa ter o seu espaço, até porque existem recursos da Lei Rouanet, recursos do governo federal, governo estadual, que não são aproveitados. Por quê? Porque não existe um conselho, não existe uma secretaria atuante para poder fazer uma gestão onde nós consigamos trazer esses recursos para investir na área da cultura. Então, essa vai ser uma das situações em que nós precisamos trabalhar e forte. Por exemplo, nós temos aí o ex-prefeito, doutor Paulinho, que responde mais de 30 processos, e se você pegar vários deles, foi porque aconteceu, por exemplo, dentro da área da cultura, quando fez contratação de som para fazer eventos culturais e não fez de forma correta. Então, hoje, está respondendo a alguns processos. Então, assim, a cultura parece que ela é uma coisa não importante, ela é super importante, por isso ela tem que ser tratada com a mesma credibilidade, com a mesma responsabilidade para que as coisas aconteçam. Com relação à acessibilidade, eu
aprovei como vereador um projeto na Câmara, quando estive lá, para que do cadastro, onde a prefeitura precisava fazer um cadastro e atualizar quem são as pessoas que hoje são portadoras de alguma deficiência. Para quê? Para que, a partir disso, você se cria o atendimento específico para o autista, para o cadeirante, para o surdo, para o mudo, e também consiga buscar recursos para a cidade investir nessas áreas. Ou seja, eu vejo que hoje a nossa cidade ela não tem projeto nenhum para essa área. Ou seja, eles estão excluídos e no nosso governo nós vamos incluí-los, porque é um direito deles. Não é porque nós vamos fazer obrigar, não, porque é um direito dele. Direito não se discute, se cumpre. A gente vê que eles brigam e as coisas não acontecem. É lógico que a gente não vai conseguir mudar nada da noite para o dia, rapidamente, mas nós vamos encontrar esse caminho e vamos trabalhar ele para que as coisas aconteçam de forma correta, com coerência e trazer a eles aquilo que é de merecimento deles e garantido por lei. Está fechado. Então, tivemos aqui, eu queria agradecer o pessoal do AB São Paulo lá, funcionários do João Paulo e a Deise, que nos assistiram até agora. Eles não aparecem, mas estão por trás de toda essa estrutura. O AB São Paulo, por ter disponibilizado acesso até agora ao Facebook, né? E também agradecer a todos os participantes, ao candidato, a Tailândia, né? Que se dispôs a vir aqui, né, Alex? E participou, respondeu, falou. Agradecer muito por você. A todos os demais participantes, e faço da pessoa do Dr. Carlos Jorge, né, Pacobello, que foi quem idealizou o nosso programa aqui. Tá certo? Aos população que nos assistiu e aos advogados, principalmente. Tá? Muito obrigado, conte conosco, e a semana que vem teremos aqui, então, mais um candidato. Quem que é, doutor Jorge? É o Coronel Costa, do PRTB. É isso aí. Então, na próxima semana, o candidato será o doutor Coronel Costa, né? Que será nosso candidato. Conto com vocês para assistir mais um Café com o Presidente na semana que vem, então, com o Coronel Costa. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Um abraço. Mais, abraço. Tchau, obrigado, boa tarde. Tchau, Alex.